Fala galera, bom dia, né? Aqui é o professor Cícero, é um prazer estar aqui com vocês. E eu vou relatar um pouco aqui, gente, sobre o novo normal, dentro do conceito da geopolítica. Bem, pessoal, né? O que nós temos, né? Nós temos 4 vertentes importantes em que vocês precisam entender. A primeira vertente é a organização social. Como está o novo normal dentro desta perspectiva da organização social? É possível a gente ver que o que nós estamos sentindo falta hoje é o valor da presença do outro, né? Hoje é comum nós estarmos usando as máscaras. Eu não estou usando nesse momento porque eu estou aqui na minha casa, mas na rua é lei usar a máscara como uma nova forma em que a sociedade está organizada, está se vendo. Quando nós voltarmos às aulas, não vai ser como nós sairmos. A gente não vai poder mais nos abraçar, né? Estar mais próximo. A gente vai ter que ter o distanciamento de mais ou menos 1,5 metro, né? O uso de máscara, o uso do próprio álcool gel. Então todos esses fatores estão de forma direta relacionado com a nova organização social, com o novo que é normal. Então quando nós voltarmos, a gente vai ter que voltar dentro desta perspectiva. Um outro perspectiva, gente, outro fator que a gente precisa compreender é sobre o novo normal dentro da geopolítica mundial. O que aconteceu no mundo, o que está acontecendo, né? Então, hoje, o novo normal está estabelecido, gente, dentro de uma liderança política, né? Os países, eles estão formando grupos, eles estão formando blocos para poder ganhar força, para poder combater o coronavírus que está aí, para poder adquirir medicamentos, né? Como, por exemplo, quando eu falo na Organização Política Mundial, eu gosto de sempre mostrar o caso dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, gente, é o país imperador do mundo. Ele manda no mundo, ele sempre mandou e ele continua a mandar no mundo. Mas ele também sofre as consequências desse imperialismo. Em que sentido? Bem, eu vou citar aqui, né, o que aconteceu agora recentemente. Os Estados Unidos comprou um lote que dá cerca de 500 mil doses do remédio Remdesivir, que foi produzido pelo laboratório Gilead. Pessoal, esse remédio é o mais eficiente no combate do coronavírus e os Estados Unidos comprou o lote. Ele atravessou na frente de todos os países do mundo, só pensou nele. Então, gente, os Estados Unidos pensa muito nele. Então aí vê que a organização política, né, fica dessa forma. Cada país está se organizando, pesquisando e tentando sobreviver, né? Os Estados Unidos comprou cerca de 300 respiradores que vinha para o consórcio Nordeste. Saiu da China. Quando o voo chegou lá, os Estados Unidos parou e disse: não, daqui não sai, a gente vai ficar até pagando mais caro. E aí a gente vê que nós temos uma organização política, né, que o mundo vive nesta organização política e os países mais ricos que levam vantagem. Aí, pessoal, eu posso falar aqui com muita assim, clareza sobre as 3 guerras principais, né, que nós tivemos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi por 2 grupos de países, pelos países do eixo e pelos países do aliado, né? Os países do eixo na Segunda Guerra Mundial foi Alemanha, Itália e Japão. Os países aliados, o Reino Unido, a França, a União Soviética
e os Estados Unidos, que foi o grupo que ganhou a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos jogou 2 bombas em 2 cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando milhares de pessoas. A guerra já tinha, certo, encerrado, né, a guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi de 1939 a 1945. Logo depois, em 1947 a 1991, com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos uma Segunda Guerra. A Guerra Fria foi uma guerra sem armas, foi uma guerra sem sangue, entre 2 grupos, o grupo socialista e o grupo capitalista. Quem ganhou a Guerra Fria? O capitalismo, os Estados Unidos liderando mais uma vez o mundo, dominando mais uma vez o mundo. E agora, gente, nessa Terceira Guerra Mundial, é uma guerra que nós não acreditávamos que ia ser dessa forma. É uma guerra de um vírus que dominou, que parou o mundo e que estão fazendo todos os países, de uma certa forma, lutarem entre si, que é o Covid-19. Vejam que o pessoal Covid-19 influenciou de maneira direta com a terceira organização, que eu falei da primeira, social, da segunda, política, e agora a terceira, que foi a organização econômica, né? Aonde a gente está vendo que muitas empresas falindo, muitas lojas falindo, shoppings, donos das lojas sem ter condição de pagar os seus condomínios, e assim sucessivamente, pessoal. E, por último, organização é a organização cultural. Esta organização cultural, ela está muito relacionada com a organização social. Por quê? O uso de máscara, por exemplo, não era uma questão cultural nossa. O Japão já usa máscara há muito tempo. Por quê? Quando eles estão com gripe lá, qualquer gripe simples que for, eles usam a máscara, gente, para poder proteger o outro e não contaminar a sociedade. A gente aqui no Brasil não, a gente está com gripe, chega na frente de todo mundo, escarna, não é? Quando nós aqui no Brasil, certo, estávamos com gripe, a gente chegava na frente de todo mundo e aí fazia o quê? A gente espirrava, como se fosse uma coisa natural, a gente colocava, nós colocávamos a nossa secreção, não é? Dos catarros para fora e tal, naqueles atos todos. Isso aí, gente, é uma coisa que nós fazíamos muitas vezes e que a gente não tinha a consciência de proteger o outro, de usar uma máscara, enquanto no Japão já se usa máscara há muito tempo. Então a questão cultural do novo normal vai ser o quê? Quando nós voltarmos, a gente ter uma nova cultura do uso de máscara. Quando nós usávamos máscara há 3 meses atrás, que eram bem poucas pessoas, nós éramos tidos como o quê? Tem que ser besta, rapaz. Isso não vai chegar até a gente, não. Isso é bobagem. E hoje, quando a gente sai na rua, a gente conta as pessoas em que não estão de máscara. Agora a gente conta, gente, no sentido de dizer assim, meu Deus, por que eles não estão usando máscara? Eles não sabem que tem que usar? Então, o novo normal, o que é novo pra gente, certo? Antes não era. E agora passou a ser novo, e esse novo também passou a ser normal. Então, dessa forma, gente, o novo normal, ele passará a ser um fator comum, um fator corriqueiro, um fator cotidiano. E dessa forma, eu fiz uma síntese aqui sobre a organização social, a organização política, a liderança dos países do mundo. Citei principalmente a liderança dos Estados Unidos com o resto do mundo, que ele está oprimindo, né, o mundo com o seu poder econômico, está atropelando todos os países do mundo, está desrespeitando os acordos. Falei sobre a organização econômica, sobre a questão do comércio e a organização cultural, sobre o novo normal. Galera, um abraço, fiquem com Deus, estou por aqui e eu da minha casa, você da sua, use máscara, use álcool gel, e um abraço fraterno do seu amigo, aqui o professor Cícero Lopes, e fiquem com Deus.